Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre recuperação e cuidados pós-Covid, uma realização do Círculo Saúde e da Microempa, Associação das Empresas de Pequeno Porte da região Nordeste do Rio Grande do Sul. Olha, a pandemia da Covid-19, ela trouxe muitos desafios à humanidade. Além do tratamento da doença em si e de todas as ações para o combate ao contágio, ela desafia profissionais da saúde e pacientes na sua fase posterior. Por isso, nós reunimos aqui um time de profissionais da área para falarmos justamente sobre esse tema. Estão conosco aqui a médica pneumologista Ana Carolina Cadori, também a médica nutróloga e oncologista Daniela Capes, também a médica psiquiatra Isabela Maia Ferraz Martins e também o fisioterapeuta mestre em ciências pneumológicas Ney Ricardo Stedley. Então, nós vamos começar agora com a doutora Ana Carolina, ela que é médica especialista em clínica médica e pneumologista, tem atuação na saúde pública como médica da saúde da família e comunidade, atua hoje como pneumologista no Hospital do Círculo e também Hospital Pompeia, em Caxias do Sul, e Hospital São Carlos, em Farroupilha. Doutora Ana, quais os sintomas mais comuns nesse processo pós-Covid? A gente sabe que o coronavírus causa vários sintomas, dentre eles cansaço, fraqueza, falta de ar, dores musculares, principalmente no quadro agudo da infecção. Porém, alguns sintomas podem persistir após o quadro agudo, que seria que está sendo estudado também, que é a síndrome da fadiga pós-Covid, que são sintomas que persistem por um tempo, independente da pessoa, do organismo, pode durar 2 a 6 meses, que seriam principalmente, cerca de 50% dos pacientes apresentam cansaço e fraqueza. Também os 40% dores musculares, 20% tosse e menos de 12% desses pacientes podem ficar assintomáticos, tá? Que não sentem nada. Porém, essa relação, essa persistência dos sintomas não tem relação com a gravidade do quadro, tá? Aquele paciente que internou na UTI pode ter isso, aquele paciente que teve um quadro leve também pode ter. Então, é importante um acompanhamento, uma investigação, se você persistir com esses sintomas. Bom, doutora, com relação às complicações observadas com mais frequência, quais são? Principalmente, a gente observa alterações tomográficas, tá? Que é no exame de imagem que o paciente realiza. A mais frequente é a fibrose pulmonar. O que significa uma fibrose pulmonar? É quando o pulmão do paciente fica cheio de cicatrizes, tá? Fica um pulmão duro, que a gente diz, que não consegue ventilar adequadamente. Essa é a complicação mais frequente. Também pode ocorrer o desenvolvimento de asma, que é em decorrência de uma hiperinflamação da mucosa brônquica, que faz com que o brônquio ele feche, tá? E causa sintomas também de falta de ar, de chiado no peito, de tosse. E também a gente está vendo, né, como é uma doença nova, algumas outras comorbidades que estão surgindo, como a pneumonia criptogênica. O que é a pneumonia criptogênica? É um tipo de pneumonia que o organismo ele passa a atacar o pulmão, que a gente chama de BUP, que era antigamente conhecida, tá? E essas doenças, elas têm que ser tratadas, têm que ser melhor avaliadas, porque podem causar sintomas persistentes nos pacientes. Bom, aí entra a reabilitação pulmonar, doutora Ana, eu quero lhe pedir para explicar um pouquinho a importância dessa reabilitação. Todo paciente que passa por um processo de uma infecção, seja ela coronavírus ou não, e principalmente no contexto do coronavírus, que é uma resposta inflamatória de todo o organismo muito importante, o pulmão ele sofre graves consequências, né? Então a gente precisa achar uma maneira de retomar ao que era antes. E a reabilitação pulmonar são alguns exercícios, principalmente na parte da fisioterapia, que ajudam a capacitar, a melhorar a expansão pulmonar e, consequentemente, melhorar os sintomas em decorrências dessas lesões pulmonares. Então, é fundamental que todo paciente, que seja ele que tenha tido coronavírus, seja um quadro leve, grave, realize reabilitação pulmonar.
Tá certo. Obrigada, doutora Ana, por Imagina. enquanto. Nós vamos passar agora para a doutora Daniela. Daniela Capes é médica nutróloga, também oncologista, especialista em nutrologia, é médica responsável pelo Centro de Oncologia do Círculo Saúde em Caxias do Sul. Doutora Daniela, qual é o maior impacto no organismo das pessoas pós-Covid sob o olhar da nutrologia? Thaís, a gente observa que na questão da nutrologia, uma coisa que chama muita atenção são situações até certo ponto antagônicas. A gente tem uma parcela de pacientes que geralmente durante a doença cursaram com formas mais graves, que desenvolvem quadros de desnutrição ou sarcopenia, que é uma perda da massa muscular, da massa magra, e isso impacta muito na força, na energia e do bem-estar desses pacientes. E do outro lado, a gente observa que também existe um número bastante importante, grande, de pessoas que desenvolvem obesidade ou sobrepeso, que são doenças que também impactam na saúde global do paciente e que, de uma forma indireta, vão ser portas de entrada para o paciente desenvolver outros problemas de saúde. A gente sabe que tratando e remediando essas duas situações, a gente traz um benefício na promoção global da saúde desses pacientes nessa situação pós-Covid. Doutora, e existem alimentos mais adequados para serem consumidos por quem teve Covid? Thaís, a gente sempre indica que as pessoas procuram consumir o que a gente chama de comida de verdade. Comida de verdade é aquela comida mais caseira, menos processada, menos rica em alimentos industrializados. A gente sempre fala também um lema que a gente tem que procurar descascar mais e desembalar menos. Então, isso é muito importante na nossa vida geral, mas nessa situação pós-infecção por Covid é especialmente importante porque esse tipo de alimentação é o que vai ajudar a restaurar a saúde dos pacientes que ficaram com alguma sequela pós-infecção. Doutora, e os pacientes que apresentaram fadiga pós-Covid com deficiências nutricionais, em que a nutrologia pode ajudar? Quando a gente identifica deficiências, por exemplo, como a gente comentou, a sarcopenia, né, que o paciente acabou desenvolvendo uma perda muito grande de massa muscular, de força, de energia e resistência, à medida que a gente consegue reverter esses processos, a gente ajuda o paciente a restaurar a sua força, a sua energia, o seu bem-estar. Muitas vezes a gente também na avaliação identifica que o paciente tem carências de vitaminas, de minerais, como por exemplo de ferro, de vitamina D, de vitamina B12. Então, à medida que a gente vai conseguindo reverter e tratar, melhorar, restaurar esses níveis desses elementos, a gente traz uma melhora clínica e sintomática para a maior parte dos pacientes. Obrigada, doutora Daniela, por enquanto. Até logo mais. Que agradeço. Seguindo o nosso webinar, a gente vai conversar agora com a doutora Isabela. Isabela Maia Ferraz Martins é médica com especialização em psiquiatria e forte atuação em CAPs de álcool e drogas. Ela atua como médica psiquiatra, clínica e terapeuta no Centro de Especialidade em Saúde Mental do Círculo Saúde em Caxias do Sul. Doutora Isabela, quais as principais doenças psiquiátricas que os pacientes que passaram pela Covid podem ter? Bom, Thaís, assim, o que nós temos visto e acompanhado em estudos, né, é que tem um aumento significativo de depressão, de ansiedade e principalmente de uso de substâncias também, né? Eu acho que tudo aquilo que a pessoa já tinha de transtorno, ele piorou com a pandemia. Então, ficou mais grave, né? O quadro se estendeu.
E eu acredito também que a questão, né, do isolamento está mexendo muito com a questão mental das pessoas, né? O isolamento ele faz com que as pessoas regridam, né? Então, nós estamos mais regressivos, estamos mais paranoicos com certas coisas. E também não podemos deixar de mencionar dos lutos, né? Lutos que não estão sendo elaborados, né? Tem parentes morrendo e o parente não está podendo ver. Esse poder ver a pessoa sendo velada é algo que faz parte da construção do luto. Então, mais para frente, a gente vai ter muito caso assim de luto não elaborado, de um luto patológico, né, que a gente chama. Bom, doutora Isabela, agora as pessoas que não tiveram a doença, elas também estão tendo a sua saúde mental afetada. O que é que você pode dizer a essas pessoas? Pois é, Thaís, é bem triste, assim, né? Porque, bom, primeiro que a saúde mental ela é muito estigmatizada, né? Então as pessoas às vezes ficam pensando assim, nossa, agora eu estou tendo que ir ao psiquiatra, estou tendo que ir ao psicólogo, né? E sim, as pessoas que não tinham um transtorno, que não tinham, por exemplo, uma ansiedade, um pânico, elas estão tendo. Infelizmente, elas estão tendo, porque é como se estivéssemos diante de uma catástrofe. Então, isso para o ser humano é muito complicado. Então, a gente está tendo esse tipo de pacientes assim, né, que não tinham, mas que estão tendo agora. Bom, doutora, o que cada um de nós podemos e devemos fazer para cuidar melhor da nossa saúde mental em tempos como esse? Você, como psiquiatra, o que nos recomenda? Pois é, Thaís, eu acho, parece bobeira dizer assim, né, mas eu acho que é uma resposta singular, eu quero dizer assim, é para cada um, né? Talvez o que vai ser bom para mim não vai ser bom para o outro, então é importante que cada um possa estar fazendo coisas que gosta. Tá? Por exemplo, é lógico que nós vamos nos informar, e a webinar vem em nome disso, né, do que está acontecendo, mas o que eu ando percebendo é as pessoas se informando demais. Né? Então, assim, talvez não ficar só vendo sobre o Covid, né, mas também tá vendo outras coisas, lendo um livro, enfim, cada um fazendo o teu hobby, né, e tentando, de alguma forma, ficar presente com o familiar, com o amigo. Né? Hoje, inclusive, nós estamos nos comunicando, né, através desse e-mail. Então, eu acho que é uma maneira bem importante da gente poder estar deixando a nossa saúde mental melhor, a gente está tentando, de alguma forma, estar presente sem estar presente, né, na vida de uns aos outros. Doutora Isabela, obrigada pelas suas recomendações. Obrigada. Aqui. Até logo mais. Obrigada. Obrigada. Fechando, então, o nosso elenco de convidados, nós vamos conversar agora com o fisioterapeuta Ney Ricardo Stedley, que é mestre em ciências pneumológicas e reabilitação cardiopulmonar, é membro da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva, é também fisioterapeuta militar e responsável pelo Centro de Especialidade em Fisioterapia do Círculo, em Caxias do Sul. E eu começo lhe perguntando, Ney, qual é o papel dos programas de reabilitação pulmonar? Os programas de reabilitação pulmonar, eles foram criados para pacientes que tinham problemas respiratórios. Hoje nós falamos que o COVID ele tem uma outra fase do COVID, que é a síndrome pós-COVID. Essa síndrome pós-COVID é o nosso novo paciente com problemas respiratórios, que nós, na área da saúde, vamos chamar de pneumopata crônico. Os programas de reabilitação, eles são voltados à prática de uma reabilitação que envolve todos os profissionais de saúde. Esses pacientes são tão complexos, Thaís, que eles vão precisar de diversos profissionais, o olhar de diversos profissionais. O programa de reabilitação pulmonar, ele tem justamente esta configuração. Então, esse paciente ou essa pessoa, ela vai ser olhada pelo nutricionista, pelo fisioterapeuta, pelo médico, pelo educador físico, ou seja, é um conjunto de medidas e ações que vão serem tomadas prescrevendo a melhor atividade para esse paciente. Nós sabemos que a síndrome pós-COVID ela vai carregar muitas deficiências, muitas limitações da fase do COVID. Então, nós vamos receber aí pacientes que permaneceram muito tempo internados em unidade de terapia intensiva, e aí eles desenvolvem uma outra
digamos assim, uma outra característica que nós chamamos de síndrome do imobilismo. São pacientes que vão permanecer 20, 30 dias deitados numa cama. Já é muito entendido o que é o paciente que tem que deitar de barriga para baixo, né? E aí ele é pronado, ele é despronado, ele fica em ventilação mecânica, enfim. Ele vai ter toda uma configuração dentro do hospital que vai dar a ele uma necessidade posterior de programas de reabilitação. O paciente, quando ele sai do hospital, ele sai de novo com um monte de comorbidades, né, características da COVID, desenvolvidas pela COVID. Então, nós vamos ter um paciente que vai ter perda de massa muscular, vai ter as suas deficiências nutricionais, vai ter, como já foi comentado, uma dificuldade também na área psicossomática, né? Então, os programas de reabilitação pulmonar, eles servem para este tipo de paciente. Os programas de reabilitação pulmonar não são programas criados agora exclusivamente para o COVID, não. Eles nasceram lá em 1950, 1970 e serviam aqueles pacientes que fumavam. Como o tabaco era muito forte nessa época, sentiu-se a necessidade de desenvolver programas que pudessem atender essas pessoas. E olha o que a gente percebe agora, que numa nova doença, que até então estamos entendendo, aprendendo, deixa as pessoas como se fossem pacientes com pneumopatias graves, crônicas, e que vão precisar novamente desse olhar de todos os profissionais. Então, dentro de um programa, o paciente vai ser avaliado com equipamentos específicos e vai ser treinado para poder devolvermos esse paciente a uma qualidade de vida melhor. Qual a importância da atividade física para quem teve COVID? Como eu comentei, o paciente, a pessoa que teve COVID, ela tem uma deficiência bastante importante quando ela sai do hospital em relação à sua parte física. Durante o período de internação, e até mesmo para aqueles pacientes que não estão internados, porque hoje a gente sabe que a cada 3 pacientes que tiveram COVID, um deles vai precisar de algum tipo de auxílio, algum tipo de terapia física quando passar essa fase do COVID. Então, a atividade física, ela justamente serve para recuperar esse quadro que nós chamamos de degradação física. O paciente vai perder massa muscular, vai ter problema na parte osteoarticular, vai sentir por muito tempo, tem vários estudos que tratam assim de 3 semanas a 8 semanas de recuperação depois que sai do hospital. Pacientes que têm deficiência para poder caminhar. Nas atividades que nós chamamos de atividades muito simples, como levantar da cama, nas suas atividades de vida diária, essas pessoas vão ter essas limitações. Então, o que para nós, o que antes era simples para essas pessoas, como tomar um banho, almoçar, fazer as atividades do dia a dia, eles vão apresentar com certeza deficiências muito grandes. E aí a atividade física ela é restauradora. Ela vai buscar devolver a esse paciente pós-Covid, digamos assim, a sua independência, né? Então, a tendência é que esses pacientes com Covid caiam numa coisa que nós chamamos de ciclo de inatividade. O que é isso? O paciente tem uma deficiência, ele deixa de fazer esforços porque ele entende que ele vai se sentir mais prejudicado, e isso cria um ciclo, como eu falei, que se chama de inatividade física. Eu tenho uma sensação de dispneia, que é falta de ar, deixo de fazer atividades, aumento o meu potencial de piora pela ineficiência. Então, nós temos que quebrar. A atividade física quebra esse ciclo, e aí sim, no início um pouco mais cansativo, né? Mas com o tempo, esse paciente vai conseguir recuperar sua função. Agora, a resposta que muitas pessoas querem ouvir: é possível criar uma certa imunidade para a COVID fazendo atividade física? Thais, a COVID é extremamente complexa. O quadro é muito complexo. Ainda aguardamos estudos que possam apoiar e embasar melhor quais são as melhores práticas, quais são os melhores medicamentos, quais são os melhores cenários da COVID. O que nós já conseguimos mostrar é que um conjunto de boas ações, né, digamos aqui de boas práticas, incluindo a atividade física, conseguem com certeza melhorar a imunidade. E o que a gente percebe da COVID, que a COVID justamente ataca o nosso sistema imunológico, né? É uma doença sistêmica, uma doença inflamatória. Então, o que podemos aqui colocar para que as pessoas tenham um bom entendimento?
manter bons hábitos de vida, dentre elas ter uma atividade de física regular, constante, mesmo com as limitações que nós temos de espaço, de distanciamento, com certeza hoje é o que nós podemos ter assim, até de mais adequado como prevenção à Covid. Então, vamos acrescentar uma tríade importante, né? O uso de máscara, álcool gel e ter boas práticas. O ciclo da inatividade que eu falei, que eu acho que é o mais importante, ele não serve só para o pós-Covid. Nós também, ao longo do nosso tempo de Covid, precisamos nos movimentar. Então, vamos dizer que, com esses 3 argumentos, nós vamos passar melhor por isso. Muitíssimo obrigada pelas informações. Nos encaminhamos para o encerramento e eu gostaria de pedir a cada um dos nossos convidados para deixar uma mensagem final a quem nos acompanha. E a gente começa aqui pela doutora Ana. Gostaria de agradecer, Thais, a oportunidade nesse momento de esclarecimento e enfatizar a todos que cuidem-se de si mesmo, cuidem-se dos seus familiares e se vier a ter o coronavírus, tratem da maneira adequada, procurem atendimento e acompanhem, tá? Isso é muito importante nesse contexto. Obrigada, doutora Ana. A gente vai ouvir agora a doutora Daniela. Eu também fiquei muito feliz de participar desse nosso bate-papo. Com certeza, trazer e levar informação para as pessoas sempre é uma das missões do médico. E o meu recado principal é que, às vezes, a gente dá valor para as coisas só no momento em que a gente perde. E agora a saúde tem sido um exemplo bem nítido, né? Que as pessoas começam a despertar o olhar com o seu autocuidado, com a melhoria dessa saúde, num momento de tanta incerteza, de tanta crise. Mas que a gente use isso como uma oportunidade para melhorar a nossa saúde de uma forma global. Obrigada, doutora Daniela. A gente vai ouvir agora as considerações da doutora Isabela. Bom, queria agradecer pela oportunidade de estar trazendo, né, a saúde mental na questão da pandemia. É extremamente relevante que nós possamos cuidar da nossa saúde mental, não só pensando em nós mesmos, mas pensando no outro, tendo empatia com o outro, tendo compreensão com o outro, porque é muito difícil em tempos traumáticos como esse que nós possamos ter a esperança. Eu acho que fica para o final a esperança, que nós possamos ter esperança de que virão dias melhores. Obrigada, doutora Isabela. Para encerrar, nós vamos ouvir agora o Ney. Muito obrigado, Thais. Obrigado pelo convite. Parabéns à Microempa, parabéns ao Círculo Saúde. Muito importante deixar essa mensagem neste momento, uma mensagem de esperança. E eu tenho certeza que a gente vai enfrentar isso. Existem muitos recursos à disposição, né, as reabilitações, o tratamento terapêutico, tudo que foi comentado aqui. Então, parabéns de novo, vamos passar por isso. Essa é a mensagem. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada aos nossos convidados. Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui no nosso webinar, contribuindo com a difusão do conhecimento, principalmente nesse momento tão difícil que a gente vem passando. O cenário ele é dinâmico, ele muda a cada dia e, por isso, ainda é mais importante sabermos lidar cada vez mais e melhor com esse assunto, com o assunto Covid. Bom, este webinar foi uma realização do Círculo Saúde e da Microempa, Associação das Empresas de Pequeno Porte da região Nordeste, aqui do Rio Grande do Sul. Agradecemos mais uma vez pela sua audiência. Ajude a divulgar essas informações importantes, compartilhe esse vídeo com os seus familiares e amigos.